Oi, gente, eu sou a Bárbara e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, vou contar mais uma historinha que eu sei que vocês amam aqui, né? Umas histórias. Vai ser, né, que eu já namorei um bandido. Ei, acorda, vagabundo. Tá na hora de dormir. Namorei não, né? Era só uma fique na minha cabeça. Mas na minha cabeça era um namoro. Era uma relação, né, galera? Não era um namoro, mas, né, pelo tempo era uma relação. Enfim, galera, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva, curta, compartilha, manda pra todo mundo e ignore barulhos externos que eu não posso intervir, não sei como é que fala. Então, gente, o ano, eu não me lembro muito bem, eu acho que era 2019. Eu tinha acabado de fazer 14 anos, assim, tava nessa transição, né, de 13 para 14. E, galera, foi tipo assim, em uma época de ano novo, né? Tinha acabado, né, de virar o ano, né, para 2019. Eu tava no meu início de transição, eu tinha 14 anos, né? E eu comecei a minha transição com 13. Então, como foi nessa transição, né, de 13 para 14, eu estava com 14 na época. E, gente, né, com esse, né, babado de se transicionar e tal, né, eu comecei a sair mais, eu comecei a ser vista na cidade, né, porque até então eu era uma pessoa anônima, ninguém me conhecia aqui, né, mas eu comecei a sair mais, né, com esse início de transição, eu comecei a ir para vários lugares, porque eu realmente queria viver, sabe, esse momento, enfim. Eu era bem, tipo, até bem mais corajosa na época, e por ser uma criança, né, praticamente. Mas enfim, gente, aí eu passeava muito pela cidade e tal, e nessas, né, idas e vindas, né, eu passei pela frente da escola, que é a escola que eu atualmente estudo, e essa pessoa tava lá, ela fez até uma piada com a gente, com eu e com a minha amiga trans também, que hoje em dia não é mais minha amiga, mas na época era, né? E eu também tava no início de transição, enfim, né? Mas, tipo, eu sempre fui uma pessoa, né? Com características femininas. Tanto que as pessoas pensavam, né? Que eu era lésbica. Por conta da minha aparência, mesmo vestida de menino. Eu aparentava ser uma lésbica. Sabe o Carlos Emanuel, que é Escatilares? Então, era aquela aparência meio assim, que ninguém entendia nada do que era. Aí tá, né, gente? Como essa pessoa tinha visto a gente, ele caçou a gente, né? Como eles sempre fazem, caça a gente de qualquer maneira. Não sei como encontra as redes sociais da gente, mas encontrou uma solicitação pra mim e pra minha amiga também. E nesse dia a gente tava na casa dessa minha amiga em específico, e foi no dia que ele mandou mensagem para as duas ao mesmo tempo. Pra você ver, né, já como um homem é, né, galera? Enfim, mandou mensagem pra mim e pra ela, e nisso ele falou a seguinte frase pra ela, disse que ela era muito estranha, e nisso, né, eu fiquei me sentindo. Porque, tipo, ele tava dando mais, tipo, moral pra mim do que pra ela. E ele nem sabia que a gente tava junta, que a gente tava vendo conversa de uma da outra. Porque a gente tava um do lado da outra, então, né, a gente tava com o celular um do lado da outra. E ele nem sabia, né, disso. Ele falou isso, né, tanto que eu xoxei minha amiga até umas horas. Aí ela, tipo, me tirou da casa dela e tal. Tava eu e um amigo meu também lá. E enfim, né, gente, a gente se marcou de se encontrar. Essa pessoa, ela tem um pezinho, né, no envolvimento, né, do que vocês sabem, né, do que eu tô falando. Então, ele pegou, marcou comigo, né, de se encontrar e tal. E vai eu, né, gente? E olha o que é que ele disse. Ele falou assim, tipo, mas você não vai contar pra ninguém, né, que eu sou muito conhecida e tal. Eu falei, não, imagina, eu não vou contar pra ninguém. Porque na minha cabeça de antigamente, né, eu achava que, tipo, era meio que obrigação minha, sabe, me esconder. Porque era isso que bastava, né, para as pessoas trans.
falar, né, ficar com pessoa escondida e não contar pra ninguém. Então, eu me colocava naquele lugar, né, naquela época. Então, eu mesma me colocava nessas situações, né, por achar que era aquilo mesmo, entendeu? Que não havia outra possibilidade. Então, foi, né, marquei o dia e tal. E, gente, vocês não têm noção de onde era o lugar, tipo assim, eu tenho até vergonha de falar, né? Mas enfim, a gente passou. Hoje em dia eu não sou mais essa pessoa, sou uma nova mulher, né? Uma outra pessoa. Hoje em dia eu tenho 18 anos de idade, se eu tenho o quê? 4 anos? É. Então, foi em um lugar meio que de mecânica, sabe? Gente, enfim, né, galera? Foi num lugar meio assim de coisa de mecânica e tal. E a gente, né, fazia as coisas em pé, né? Porque não tinha lugar pra fazer as coisas, então tinha que fazer em pé. Se é que vocês estão me entendendo, né, gente, do que eu tô falando, né? Vocês são crianças. E era a única maneira, né, gente, de fazer. E eu, né, super assim, achando que tava abalando, né, nessa situação de merda, né? E nisso, gente, a gente começou a ficar, sabe? Aí foi passando assim uns 3 meses e eu já tava me sentindo um pouco desconfortável nessa situação. Por quê? Eu já estava começando a gostar dele, né? Porque como eu era uma pessoa assim, né? Um pouco quanto que carente, né? E tal, que não se valorizava, enfim. Eu comecei a meio que gostar dele. E essa situação, né? Dali, né? Daquele lugar vulnerável que eu ficava com ele. Eu acabei meio que, sabe, me afastando assim um pouco e até ignorando, porque eu sabia que, tipo, no fundo, não ia passar disso, não ia evoluir pra nada aquilo, se já começou daquela maneira. Não, né, gente, o ditado é certo, gente, se começou errado, não vai melhorar. Tipo, existe, né, caso e caso, né, mas, galera, se já começou já tudo cagado, é muita chance, né, de dar mais merda lá no futuro, né? Enfim. Então, eu meio que me afastei dele um pouco. E, gente, eu tinha 14 anos na época, como eu falei, e ele tinha 19, porque ele é do ano 2000 e eu sou de 2005, né? Então, hoje em dia ele tá com 23 anos e eu tô com 18. Então, gente, eu era praticamente não uma criança, mas enfim, ele. No momento que a gente tava ali, né? Era uma pessoa, tipo assim, ótima, sabe? Nunca me forçou a fazer nada que eu não queria fazer e tal. Sempre foi uma pessoa bem paciente, né? Na hora de fazer e tal. Mas, né? Tem aquela coisa, tipo, de uma pessoa ter vergonha de ti, sabe? Isso. Enfim, galera, não aceitem isso, pelo amor de Deus. Gente, aí chegou uma época que, tipo, ele me chamava, né, e tal. Ele sempre me chamava. E ele falava de uma maneira meio, né, escrota, né? Então eu já tava meio que, sabe, me coisando com a forma com que ele me chamava, né? Ele não falava assim, ah, vamos ficar e tal. Não, ele falava de uma maneira mais escrota, né? Que eu vou deixar aqui na tela, passando rapidinho, pra vocês verem. E eu falei, olha, não fala assim comigo, que eu não sou uma vagabunda e tal, né? Fale de outra maneira e tal. Aí, enfim, ele começou, né, a me chamar de outras maneiras, mas isso não adiantou em nada, né? A situação da gente não ia evoluir por causa dessa palavra ou não, porque era aquilo mesmo e acabou. Mas, né, é isso. Aí, teve uma época, né, que começou, tipo, meio que a pandemia e tal, né? E eu meio que fiquei meia, sabe, meio deprê, com o isolamento social. Peguei uma baita disforia social depois da pandemia. Eu acho que todo mundo teve um pouco disso, né? E, galera, nisso aí, né, eu fui ficando um pouco triste, um pouco afetada,
E essa situação em si também me afetava muito, porque não era da maneira que eu queria, né? Queria uma coisa mais normal girl, é assim que se fala. Ai, gente, eu não sei falar garota em inglês, minha boca, minha língua meio que pega na hora de falar. Mas enfim, uma garota normal, né? Eu queria isso. E, né, não ia rolar, galera, não ia rolar. Porque eu só queria só aquilo mesmo, sabe? Só queria, tipo, né, o que eu tinha pra oferecer, que era benéfico pra ele, que era só isso. Então, eu me afastei um pouco dele, né, e falei assim, ai não, acho que eu vou contar, né, o que eu sinto. Burra. Gente, não façam isso, não façam. Enfim, né, eu, como burra que sou, né, mandei um texto. Ah, então, né, eu tô me afastando de você, você viu que eu tô meio te ignorando e tal, né, porque eu tô gostando de você, então isso tá me machucando e tal, e eu sei que, tipo, não vai rolar nada, que não sei o que lá. E mandei, né, gente, um textão. Sabe o que foi que ele respondeu? Ai, não esperava. E uma carinha assim, ó, sorrindo. Gente, falei o quê? Só isso? Daí, né, gente, a gente já tira tudo, né? Mas enfim. Aí passou, né, um tempinho, a gente voltou de novo a ficar, né? E, gente, nisso veio a época, né, de carnaval. Sim, de carnaval. Não tinha começado a pandemia ainda, né? Porque teve carnaval, que foi logo em janeiro, né? Janeiro, fevereiro, março, enfim, época de carnaval. Pelo menos aqui na Bahia, né? Então, eu fui pra outra cidade, que tem lavagem, essas coisas assim, lavagem, tipo lavagem do Bonfim. Então, é tipo essas festas que tem aqui na região da Bahia. Se você não é da Bahia, não sei se você já ouviu falar, né? Mas, enfim, aqui na Bahia tem essas coisas, né, na época de carnaval. Então, galera, eu fui pra essa cidade, né? Passei uns dias lá e, tipo, eu não tava me sentindo confortável. Foi meu amigo, né? Foi numa casa que minha família alugou. E eu meio que não tava me sentindo muito legal lá. Aquele lugar, tipo, não tinha uma vibe boa, sabe? E eu decidi vir pra casa, né? Nunca eu vim pra casa, não tinha ninguém em casa. Eu tinha ficado, né, sozinha aqui em casa. E nisso de ficar sozinha, né, em casa, tipo, eu meio que postei nos status do WhatsApp, né, já meio de isca, né, porque também sou um pouco maliciosa, né, sempre fui, que eu estava sozinha, né, que era dormir só e tal, assim, que era muito chato. Gente, eu era muito escroto, insuportável. E, né, quem respondeu, o bendito, né, respondeu falando que eu só ia dormir só se eu quisesse. Aí eu falei, ah, como assim? Ele falou, tem eu aqui e tal. Falei, ah, então vem. Sendo que eu já tinha, né, fazido toda a manipulação dos status pra ele responder isso. Imagine se ele não respondesse, né? Eu ia ficar chateadíssima, frustrada. Mas enfim, ele respondeu e veio, né, pra cá, pra casa. E, gente, foi legal. Tipo, foi bem legal. Tipo, ele, tipo, nunca me tratou assim mal, sabe? No momento, né, que a gente tava. Mas era aquela coisa, né, gente? Que não assumia, enfim, né, de maneira nenhuma. Nem, tipo assim, pra falar comigo, sabe, na rua, me passar e me cumprimentar, fazer com que eu não existisse. Isso era uma coisa que me doía muito, né? Se você não se importa com esse tipo de coisa, né? Porque tem gente que não se importa, que gosta de viver assim, né? Isso já é um problema seu à parte, né? Mas comigo não. Eu não nasci pra ser um segredo de ninguém, pra estar escondida por causa de alguém. Enfim, né? Se a pessoa me quiser, vai ter que, né, sair comigo, enfim, fazer essas coisas, porque eu gosto de fazer isso. Se você não gosta, aí já é um problema seu, né? Enfim, ele veio pra cá e tal, né? A gente ficou aqui e foi bem legal, foi bem bacana, né? A gente dormiu aqui e tal. Ele dormiu junto comigo. E quando foi, tipo, de manhã, assim, umas 6h30, assim, ele me acordou dizendo que já ia embora. Beleza. E, né, nisso, eu vi uma oportunidade
E ele vinha aqui mais vezes, não é verdade? Então, eu raramente ia me encontrar com ele naquele local que eu falei a vocês. Eu raramente ia porque tinha aqui, né, agora, imagina, gente. Se alguém pega, ninguém, tipo, nunca descobriu, né? Agora as pessoas já sabem, porque eu já contei, né, pra minha mãe até. Ela não sabia, porque ela ia pra casa do marido dela, né, que é meu padrasto, em outra cidade. Então, eu meio que ficava só, né, aqui. Então, era um momento que ele vinha pra cá. Enfim, gente, essa pessoa, ela era, tipo, envolvida, sabe? No meio, que vocês sabem o que é, né? Vendia, né, alguns docinhos, né? Vocês me entendem do que eu tô falando. Pra não ser barrada aqui pelo YouTube, né? E, gente, como eu era muito nova, essas coisas todas, foi o meu primeiro amor, me apaixonei perdidamente por ele, né? Eu, tipo, fiquei com os 4 pneus arriados. O menino é feio, o menino parece um rato, mas, né? Naquela época, pra mim, era a coisa mais linda do mundo, eu amava, e enfim, né? E eu chorava demais, eu sofria demais. Uma pessoa que não tava nem aí, não tava cagando pra mim, enfim, né? E, enfim, né, gente? Mas no fundo, né? Ele tinha um pouquinho de sentimento, mas, tipo, não era, tipo, sabe? Era, tipo, uma coisa assim, sabe? Não era uma coisa, enfim, tipo, que nem eu, né? Que era aquela coisa mais fantasiosa, né? Aquela coisa mais conto de fadas, né? Sendo que, né, na verdade, eu tinha que acordar era pra vida, largar de ser idiota. Mas eu, né, resolvi ficar nessa. E isso, gente, durou o quê? Uns 3 anos. Não, 3 anos não, durou uns 2 anos. Eu fiz 15 e 16 nessa mesma situação. Então, assim, eu não ficava com mais ninguém, sabe? Porque, tipo, eu era extremamente apaixonada e tal, então eu não conseguia ficar com outras pessoas, né? Eu acho que isso foi o que me deixou ficar mais assim, presa, sabe? É isso. Então, acho que foi isso também, né? E pelo fato de eu ser trouxa também, né? E foi isso, galera, que aconteceu. Aí depois, né? Eu já tava meio, tipo, assim, tipo, meio desleixada, assim, sabe? Com isso tudo. Aí teve um dia que eu falei pra vir aqui e tal. E, tipo, ele falou que não vinha porque tava sem bicicleta e tal. Mas era mentira, porque ele tinha moto também. E ele não veio porque ele não queria vir mesmo. E eu tinha feito, sabe, um arerê, tipo, armado o circo todo pra, tipo, a pessoa poder vir. E na hora, né, a pessoa falar que vinha, na hora de falar que não vinha, isso me matou, fiquei furiosa com isso. Aí eu peguei e fiz o quê? Falei, tá, você não vai não? Então apaga meu número e me esquece e beijo. Mas, né, ficou se fazendo de maluco, né, porque ele amava se fazer de doido. E, enfim, ele ficou se fazendo, né, gente, e não tava entendendo nada. Eu falei, gente, como tá de noite, eu vou esperar amanhã e vou falar na cara, né? Na cara não, por mensagem. Aí eu fui e chamei, né? De novo, falei, apaga o número e tal. Ele não queria pagar, gente. Ele não queria pagar. Ele falou que era pra eu bloquear ele só, que não sei o que. Eu falei, não, eu quero que você apague e tal. Né? E suma, porque, tipo, eu já tentei me desvincular de outras vezes. E eu nunca conseguia, sabe? Fazer. Então, porque era tipo uma dependência emocional enorme que eu tinha. Então eu sempre tentava, mas, né, no fim, eu sempre voltava pra estaca zero. E essa vez foi, tipo, a última. Foi, acho que foi em 2022, isso. 2022 não, foi 2020. Que, ano passado que foi 2022. Isso foi em 2020, então, 2021. Nossa, tô me atrapalhando toda, mas foi em 2021. Aí, gente, acabou, eu sofri demais, fiquei tipo uns 2 anos nesse mesmo sofrimento. Fiquei, né, mas passou. 2 beijos, eu tô aqui, intacta. Mas, gente, era legal, tipo, assim, tipo,
Era tipo uma experiência, sabe? Que eu não vou repetir de novo, né, amores? Porque errar é humano, mas permanecer no erro já é uma burrice, né? Então a gente tem que aprender com as pancadas que a gente leva da vida, né? E não ficar fazendo a mesma coisa, né? Porque uma hora a pessoa se lasca, né, gente? E, gente, foi isso. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu tentei resumir o máximo aqui, porque tinha muitos detalhes, muitas coisas. Mas se vocês quiserem, eu trago, né, coisas mais detalhadas, assim, internas dessa situação, desse caso que aconteceu. Mas, de antemão é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, se inscreva, curta, compartilha.